Entre a promessa e a posse, existe um território silencioso, onde tudo é decidido. Deus prometeu a terra, mas antes de dar, Ele mandou olhar. O que você vê revela o que você crê. 10 enxergaram gigantes e se tornaram gafanhotos. 2 enxergaram a promessa e se tornaram conquistadores. Não era sobre o que estava diante deles, mas sobre o que ardia dentro deles. Você vai acreditar no relatório da realidade ou no relatório da fé? Porque não é o tamanho do obstáculo, é a intensidade do que você vê. Hoje, o Senhor vai ativar os seus olhos. Prepare-se para enxergar como nunca antes. 2025, o ano da intensidade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Muito boa noite a todos. Que Deus abençoe ainda mais a sua vida em nome de Jesus. Tenho certeza que você já foi muito abençoado até agora, mas de um modo muito especial nós queremos agora meditar, refletir sobre a palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. Eu estou com muita expectativa para que Deus faça tão quanto aquilo que Ele fez hoje de manhã e que Ele possa fazer, na verdade, ainda mais daquilo que Ele fez hoje de manhã no nosso culto matinal, fazer agora na sua vida, porque você está aqui. Eu fico muito feliz com a sua presença aqui conosco. Que Deus abençoe você através agora da palavra do Senhor. Obrigado, Gigi. Estou feliz também que temos pessoas que estão aqui pela primeira vez. Isso é uma grande bênção. Sejam muito bem-vindos. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Temos um jovem ali atrás, irmão do Rogério. Temos uma família preciosa que a gente conheceu nesses últimos dias, que estão aqui nos dando a honra da presença também. Que Deus possa abençoar vocês, o Emílio, Letícia, Vinícius. A Lorena está lá embaixo, né? Glória a Deus. Que bom que vocês estão conosco aqui. Deus abençoe vocês poderosamente. Vamos abrir a Bíblia, por gentileza. Abra a palavra do Senhor no livro de Números, no capítulo 13. Livro de Números, capítulo 13. Aleluia. Nós tivemos uma vigília de ontem para hoje, foi muito especial, muito boa. Uma palavra que Deus nos deu, baseada também em números, mas mais para frente. E a gente ficou meditando nela e sendo ministrado por ela ao longo de 3 horas aí, e um pouquinho mais. Foi muito bom, foi uma grande bênção. Deus tem falado no nosso coração, mas hoje, nesse dia, Deus trouxe essa palavra para que a gente pudesse ministrar e entregar para você. E ela está lá em Números capítulo 13. Se você não está com Bíblia aí, fique tranquilo, você pode acompanhar na projeção que será feita aqui no telão. Nós vamos ler os primeiros versículos, e como é um texto muito longo, nós vamos pular daqui a pouco lá para frente. Mas eu digo para você o exato momento para que a gente possa ler essa passagem bíblica. Então, Números capítulo 13, versículo 1, nós vamos começar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. Pula para o versículo 25, para que a gente possa continuar essa leitura, porque agora a gente vai perceber o que aconteceu depois que eles foram e já voltaram, e como que foi a narrativa, a descrição daquilo que eles viram. Então, o versículo 25 diz: Ao final, ou ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela.
O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos, venceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Até aqui é o suficiente para que a gente possa meditar nessa passagem bíblica. Uau! Eu tenho certeza que você já leu, ou ouviu, ou já foi ministrado por meio dessa passagem. Mas eu acredito que Deus quer trazer algo novo, algo poderoso, algo ainda mais forte, por meio daquilo que Ele quer revelar nesse texto bíblico que a gente acabou de ler aqui. Esse texto é o texto de Números capítulo 13, e você começa esse texto lendo a respeito de algo que a gente pode chamar de a promessa de Deus. É isso. Então nós começamos essa leitura de Números 13 com uma promessa de Deus. Deus prometeu o quê? Dar aos filhos de Israel uma terra. Daí que vem então a expressão terra prometida. E ela é prometida justamente por quê? Porque Deus falou isso. A gente começa a leitura dizendo, justamente, lendo a respeito disso. Deus diz o quê? Darei essa terra aos filhos de Israel. Certo? E conforme a gente for avançando a leitura, a gente vai perceber que em algum momento nós temos a realização dessa promessa. De fato, essa terra prometida foi dada a Israel. De fato, alguém entrou nessa terra prometida. Só que o texto aqui que nós acabamos de ler, ele fala justamente desse momento, dessa trajetória, desse espaço que há entre a promessa e a concretização. Então nós temos aqui nesse texto algo que para nós é importante e que vai muito além apenas de entender os fatos históricos, sociais, religiosos ou qualquer outro fato dessa palavra. O que mais nos importa é entender o que esse texto tem a ver com a nossa história e o que através dele Deus pode nos ensinar. E por que eu acredito que essa palavra ela tem total sentido, total relevância, total importância para a sua e para a minha vida? Porque essa passagem fala daquilo que pode acontecer entre o que Deus prometeu e aquilo que de fato Deus concretiza em nossa vida. Essa passagem, ela está justamente entre a promessa e a realização. E a gente talvez precise dar um nome para isso. É necessário dar um nome para esse espaço, de modo que a gente possa entender o que Números capítulo 13 fala. E eu estou chamando esse espaço que vai desde a promessa da boca de Deus até a realização de fato deles entrarem na terra da promessa. Eu estou chamando de um território chamado visão. 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 E é por isso que essa palavra, essa mensagem, hoje ela fala justamente sobre a intensidade que nós precisamos ter em relação àquilo que nós vemos. A intensidade do que você vê. A intensidade do que eu vejo. Por quê? Porque Deus sim prometeu a terra. Está claro aqui na palavra. Está seguro. Deus não mentiu. Deus não retrocedeu. Deus não iludiu. Deus não enganou. Ele não é enganador, ele não é mentiroso. Ele é a essência da própria verdade. Ele não apenas tem a verdade, mas ele é a verdade.
Então ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Nós sabemos disso. Glória a Deus por isso. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus. Só que o texto nos mostra que antes deles entrarem, eles precisavam, na verdade, ver. Não sei se você já se perguntou, por que que Deus requer, pede, precisa, necessita de que a gente veja antes de viver? Por que que é tão importante para Deus que a gente possa antes ver, para depois viver? Você já se perguntou isso? Não seria mais fácil a gente, usando a nossa lógica, raciocínio tão limitado, falho, fraco, às vezes a gente é tentado a achar que seria muito melhor Deus prometer, e aquilo que Ele prometeu segundos depois, talvez minutos, algumas horas talvez, depois, já se manifesta, acontece, materializa, fica concreto em nossa frente. Está ali, realizado. Não seria melhor? Por que que tem um tempo e espaço entre a promessa e a concretização? Por que que Deus precisa, parece, nos fazer passar por uma experiência de um tempo que está entre aquilo que Ele nos fez entender, compreender que é nosso, que Ele, por sua bondade, graça e misericórdia, decidiu nos entregar, até o momento que de fato isso deixa de ser apenas uma promessa e se torna algo real, concreto? Por que que Ele nos faz passar por esse período aqui? Você já se perguntou por que que precisa espiar a terra? Por que que precisa espiar essa terra? Por quê? E a gente vai entender o valor e a importância da visão. Porque a visão, ela vai te aproximar da realização dessa promessa, ou a visão, ela vai te afastar da realização dessa promessa. A maneira como você vê determina se você entra ou se você fica. A maneira como você vê vai determinar se você de fato vai ser dentre aqueles 2 que entraram, ou se você vai se unir àqueles 10 que não entraram. É o que o texto está nos mostrando. Então Deus não apenas nos leva à terra da promessa, mas Deus quer nos fazer, quer nos ensinar a enxergar a terra da promessa do modo certo. Tem um modo da gente olhar essa terra da promessa. Tem um jeito, uma forma da gente olhar aquilo que Deus prometeu. E é aqui que entra essa história. Deus havia prometido Canaã. Canaã é a terra da promessa. E a promessa está de pé. Deus não retrocedeu. Deus não se arrependeu. Ele deu a promessa e está de pé essa promessa. Só que antes da conquista daquele território, eles precisavam ver, e é por isso que o texto fala de espias. Os espias, pela lógica, né, eles fazem o quê? Eles espiam. E o que é espiar? É ver, olhar, observar, analisar. É isso. E Deus está convocando então Moisés a reunir a liderança daquela turma toda, para que eles possam ver. Olha que coisa impressionante. O texto que nós lemos diz isso. Números capítulo 13, verso número 2, diz o quê? Diz: espiem esses homens, espiem a terra de Canaã. Envia homens que vão espiar a terra, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Por que isso? Por quê? Deus já não prometeu? Ele não é fiel para cumprir? Se Deus falou, não vai acontecer? Não é assim que a gente fala? Não, se Deus falou, vai acontecer. Se Deus disse, já é. Né? Tá lá um versículo desse que diz assim: se Deus diz, já é. Tá lá, não tá? Deve ser, talvez seja apócrifo, mas a nossa Bíblia parece que está escrito: se Deus diz, é. Eu acho bonito isso. É bonito, eu acho que é bem legal. Eu não acho estranho, eu acho que é bonito. Tem até uma interpretação bonita, né? Se Deus falou, Ele não é homem para mentir, nem é filho do homem para poder voltar atrás naquilo que prometeu. Uau, poderoso, né? Então a gente interpreta que aquilo que Deus promete, não importa absolutamente nada que possa acontecer, vai acontecer ao final. Exatamente o que Ele prometeu. É mais ou menos assim que a gente crê. E é que Números 13
Deus prometeu, mas só 2 entraram. Eles não entraram. E o que a gente faz com isso? Como é que a gente interpreta agora a respeito dessa história? Será que Deus falhou? Será que Deus errou? Será que Deus de fato não queria que todos entrassem? Será que Deus é um Deus parcial? Ele não é imparcial. É um Deus que faz acepção de algumas pessoas. Ele fala, não, Josué é bonitinho, Caleb é uma gracinha, mas os outros 10 são feios que dói, eu não quero que eles entrem. Eu só vou prometer, mas eles não vão acreditar e eles vão se lascar no final. Porque eu gosto mesmo de Josué e Caleb. Para eles são mais especiais, eles são mais especiais para mim. É assim que o pai pensa, não é? Não é assim? A sua Bíblia, minha Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama homem, mulher, branco, preto, ele ama independente de qualquer realidade. Não tem nenhuma característica que faça com que Deus ame mais alguns em detrimento de outros. Ele ama todos de maneira igual e entregou o seu amor, provou o seu amor por todos de maneira igual. Isso é maravilhoso. Então essa palavra nos faz acreditar que no coração de Deus, Deus de fato quer, não apenas prometer, mas Deus está dando para eles essa terra. Para quantos, pastor? Para 12. Para 12, que representam 12 tribos. Ou seja, para a totalidade do povo de Deus, que é a nação de Israel. Que aqui nessa linguagem é chamado de os filhos de Israel. Você consegue entender isso? Vamos fazer essa associação para a gente poder entender. Nós estamos aqui num grupo bom de pessoas. Então, há promessas, existem promessas de Deus para todos nós aqui. Deus fala coisas, promete realidades que tocam todos nós. Mas o que o texto nos mostra é que não necessariamente todos nós vamos viver aquilo que de fato Deus prometeu. E se isso acontecer, não está em Deus. Se isso acontecer, o problema não está em Deus. Então onde está? E aí que entra essa história. Aí que entra justamente esse momento. Porque antes de nós tomarmos esse lugar com os nossos pés, Deus precisa nos ensinar que antes de tomar esse lugar com os nossos pés, nós precisamos tomar esse lugar com os nossos olhos. Nós precisamos tomar esse lugar com a visão. Então, antes da posse, antes da possessão, tem a visão. Antes de a entrega acontecer, antes da concretização de fato se materializar, se manifestar, se concretizar, existe a necessidade de algo que aqui basicamente é chamado de a visão. Então quero garantir para você que esse texto de fato é muito importante, porque eu olho para você e você olha para mim, e eu sei, assim como você também sabe, que repousam sobre a nossa vida milhares de promessas de Deus. Quem aqui tem clareza de que alguma promessa de Deus existe sobre a sua própria vida? Você tem essa clareza? Se você não levantou a mão, é talvez porque você está, talvez assim, meio desanimado, ou está constrangido, não sei. Ou talvez você não saiba, e se você não sabe, deixa eu avisar para você. Tem inúmeras promessas de Deus para a sua vida. Inúmeras. Inúmeras. Alguém lá atrás contabilizou pelo menos mais de 3.000 de maneira direta. Alguns até dizem que tem mais de maneira indireta. Assim, claras na Bíblia. Promessas que não tem a ver apenas com outro povo, mas tem a ver com a gente, tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Promessas de Deus. Pastor, tem 3.000 promessas para a minha vida, pelo menos? É. E você talvez não sabia disso? Que triste. Porque quando a gente não sabe, a gente não desfruta. Quando a gente não conhece, que é para nós, a gente não se apropria. Mas não basta apenas saber que tem. Porque o texto de Números 13 fala o quê? Que entre saber que tem e conquistar, existe um lugar aonde a nossa visão vai ser provada. Aonde a nossa visão vai ser testada. Então entre a promessa e a posse, existe um teste, que é o teste da visão. O teste da visão. Você já fez um teste de visão? Já? Eu estou vendo aqui algumas pessoas com óculos, certamente já fizeram o teste da visão. Não um dia lá, não, que vontade de usar um óculos. Nossa, acordei com a vontade de usar um óculos. Vou botar um óculos, talvez o de sol você faça isso. Mas esse aí, esse que você está usando agora, que não está sol, certamente não foi assim um dia que você acordou e decidiu usar. Você passou por um especialista, um oftalmologista, acredito, certo? É isso mesmo? E aí, ele fez com você o quê? Um teste da visão.
Também já fiz. Não sei o que me aconteceu. Acabei de completar uma quarentinha. Não, eu tenho 42 anos. Só para esclarecer a todos, eu tenho 42 anos. Só quem estava no culto da manhã entende essa realidade. Só eu e Deus sabemos que nós temos 42 anos. Minha esposa não sabe que eu tenho 42 anos. Estou brincando porque a minha amada esposa me envelheceu nessa manhã. Eu falei com confiança aqui que eu tenho 42 anos. Ela disse, não, 43. E ela falou com tanta convicção que eu revi a minha idade. Você acredita no negócio desse? Hoje de manhã eu estava, desculpa, irmãos, é que eu fiquei um ano dizendo que era 42, acho que eu fiquei de tanto falar assim que eu confundi. 43, né, amor? E ela lá. Meu Deus. A nossa contagem é um pouco diferente depois dos 40, né, amor? Pois é, por que eu falo isso? Porque quando eu fui no oftalmologista, eu fui lá, eu estou com um pouquinho de dificuldade e tal, aquela coisa. Aí ele fez o teste, aquele instrumento que sopra primeiro, poder ver a pressão do olho e tudo mais. Aí depois ele coloca num outro equipamento para poder fazer aquela avaliação. E eu daqui até lá, através do CIA, eu consigo ler tudo tranquilamente. Não tem nenhum problema. Estou vendo aqui, ó, tá lá pequenininho a intensidade do que você vê. Tá bem tranquilo, tá bem legal. O problema é o perto aqui. O perto que dá uma atrapalhada. Então o perto a gente começa assim, uma época eu li assim, né? A gente vai fazendo assim, ó, vai fazendo assim, vai fazendo assim. Né? Então aqui, de vez em quando eu estou aqui, está ótimo para mim, olha que beleza, né? Consigo ler tudo que eu escrevi aqui, que eu coloquei antes. Mas quando se aproxima é um problema. Até descobri uma função do iPhone que eu não sabia que existia. Coisa poderosa, só quem passa por essa experiência descobre. Que é quando você coloca assim, começa colocando perto, e ele avisa para você que alguma coisa não está bom, que pode de algum modo comprometer seu olho. E ele avisa, ele para a tela, fica preto e fala, não, vai ter que de algum modo buscar essa distância. É como se ele percebesse que isso está te fazendo mal. Legal, ok. Então a gente faz esse teste, e no meu caso, né, talvez não seja do seu, o médico falou que uma parcela significativa da população mundial, quando chega aos 40, o olho envelhece. Ele falou, não que você esteja velho, gostei dessa parte, né? Mas o olho, ele envelhece antecipadamente. Eu gostei que é só o olho que envelhece, o resto está tudo maravilhosamente bem. Né? Então, o olho envelheceu, esqueceu de ser avisado pelo cérebro tão jovial, né? De quão jovem eu sou, e ele atrasou isso, né? Ou melhor, ele fez com que adiantasse, melhor dizendo, o tempo, e está velho, já envelheceu. E então ele menciona que sim, eu preciso usar um óculos para perto, né? Para uma leitura. Eu ainda estou nesse processo, né? De ir atrás disso, mas sei que preciso. Por que eu falo isso? Porque o teste da visão é importante. O teste da visão é importante. Talvez você tenha um olho muito bom, Deus possa abençoar o seu olho para que você nunca precise disso. Glória a Deus. Talvez você passe aí pela vida toda sem jamais precisar fazer uma avaliação. Mas se precisar, a gente tem então o recurso dos óculos, né? Tem vários tipos, modelos, tecnologias envolvidas. É tudo muito, muito bom na nossa geração. Glória a Deus por essa realidade. Mas eu estou falando de uma coisa que é muito mais forte, muito mais importante que os olhos físicos. Acho que você já está entendendo o que eu estou falando. Porque entre a promessa que Deus te falou, que deu, e a concretização, tem um lugar chamado teste da visão. E aqui que está a grande questão, porque Deus ele envia esse povo, e ele garante, olha, eu vou dar, eu darei, eu hei de dar aos filhos de Israel essa terra. Só que aí tem uma coisa um pouco confusa. Talvez uma criança lendo esse texto perguntaria, por quê? Por que se Deus falou que vai dar, por que ele tem que pedir para o povo espiar? Talvez alguém que não compreende quem Deus é, fique imaginando assim, olha, eu acho que Deus precisa de informações. Eu acho que Deus precisa saber como o lugar que Ele vai mandar esse povo é. Então Ele precisa mandar espias para que os espias possam dizer para Ele como de fato é a terra que Ele mesmo prometeu. Tem lógica isso? Claro que não. Por quê? Porque o nosso Deus ele é onisciente. Pastor, o que é isso? Uma palavra bonita da teologia que significa que Deus conhece todas as coisas. Não tem nada oculto para Deus. Não tem nada que Ele não saiba. Não tem nada que Ele desconheça. Deus sabe de tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele sabe quantos fios tem de cabelo na sua cabeça. Né? Eu sei que você completou a frase.
Eu sei, mas você já descobriu que Deus não faz acepção de pessoas, por mais que pareça. Parece que Ele ama mais os carecas, não precisa contar o número de cabelos, né? Mas eu acho que isso é um exagero, né? Mas a Bíblia fala isso. Ele não tem uma folha que não caia de uma árvore que Ele não saiba, não tem nada que Ele não sabe. Então Ele sabe tudo, é só uma analogia para que a gente possa compreender o nível do conhecimento do nosso Deus. Então Deus não precisa de informações sobre a terra. Deus não precisa de informações sobre a terra. Então, entenda, irmãos, vamos tentar entender isso, que é algo muito importante. Se Deus não precisa de revelações, de informações sobre a terra, então o que Deus quer que seja revelado? Quando Ele convida pessoas, chama pessoas, melhor dizendo, manda pessoas verem a terra. É uma pergunta importante. Certamente não tem a ver com a terra, mas tem a ver com o povo que recebeu a promessa. Certamente não tem a ver com o lugar que Ele disse e com a promessa que Ele deu, mas tem a ver com o povo que vai viver a promessa. Então Deus não quer revelar a terra, Deus quer revelar o povo. Deus quer revelar quem recebe. Deus quer que se traga à luz realidades daqueles que receberam a promessa. Algo precisa ser manifestado. Então o teste, na verdade, é esse que eu estou dizendo. O que eles estão vendo? Como que eles veem? Como que eles enxergam aquilo que Deus está dando? É uma pergunta importante para você. Eu fiz alguns minutos atrás a pergunta, você tem promessa? Você levantou a mão. Mas a pergunta é, agora a segunda mais importante é, como você está vendo aquilo que Deus promete para você? Isso é importante. Por que é importante, pastor? Porque entre o que Deus prometeu e a concretização tem o teste. E talvez você está justamente nesse teste. Entre a concretização daquilo que Deus me prometeu e a concretização daquilo que Ele me prometeu, tem um teste. Talvez eu esteja vivendo no tempo do teste. E a pergunta que Deus quer que seja respondida é: o que eu estou vendo? O que você está vendo? O que você está percebendo? Qual é a sua avaliação? Qual é o seu relatório? O que você vai dizer? Então, esse texto nos mostra, e em termos de proporção é assustador, tá? A proporcionalidade desse texto nos assusta. Porque de 12, 2 entram e 10 morrem. Nem quero fazer cálculos. Nem estou afim. Não quero preocupar ninguém. E eu quero acreditar que essa proporcionalidade não se manifesta na prática. Porque eu quero acreditar na verdade que o que Deus está falando tem o poder de alcançar o seu coração. E por revelação você compreendeu por que você está vivendo o teste da visão. E por que Deus está te perguntando, como o oftalmologista me perguntou, o que você está vendo, Wesley? Eu dizia A, Z, Y, K. Até que chegou um momento que eu não consegui mais ver. Eu falei, não vejo nada, não estou vendo nada. Então vai precisar usar um óculos. Pois é. A pergunta mais importante não é se você está vendo A, Z, K, Y, Z. Não, o que importa na verdade é o que você está vendo. No momento exato que você recebe a promessa e o tempo que ainda não concretizou essa promessa, o que você está vendo? Porque Deus prometeu, Ele não vai falhar. Mas a forma com que você vê vai determinar se você entra ou não. Por que isso? Grave isso que eu estou mencionando agora para você entender bem. Porque a realidade do que você vê pode distorcer a sua fé. Porque a realidade de aquilo que se apresenta diante dos seus olhos pode distorcer a sua fé inicial diante daquilo que Deus disse. E aqui que é o ponto mais importante. Aqui que a gente precisa parar. Acho que você entendeu, quando você lê essa passagem, nós temos basicamente 2 relatórios aqui. Nós temos um relatório da realidade. E nós temos um relatório da fé. 10 homens dão um relatório da realidade. 2 homens vão dar um relatório da fé. O relatório da realidade é interessante, porque eles começam dizendo o quê? É bem interessante. Eles começam dizendo os fatos daquilo que Deus havia dito. Deus havia dito que a terra mana o quê? Leite e mel. E eles dizem, sim, a terra mana leite e mel. Sim, nós temos frutos aqui. Imagina os frutos de Itu, vai? Só para ter uma referência. Sabe? É mais ou menos essa proporção.
Quando você vai na praça de Itu, lá tem um orelhão enorme, lá tem uma bota gigante, você entra dentro dela, tem muita coisa grande. O souvenir de Itu é você comprar um lápis lá. Um lápis desse tamanho assim, né? É mais ou menos isso. Então tem essa cultura. Itu, lugar de coisas grandes. Pois bem, imagine Canaã. Eles tinham uma proporção de laranja, mas a laranja da terra prometida era gigante. Eles tinham uma proporção de cacho de uva, mas o cacho de uva da terra prometida era gigante. Por quê? Porque era uma terra que mana leite e mel, uma terra de prosperidade, uma terra de bênção, uma terra de abundância, uma terra de colheita poderosa. Só que daí o texto fala interessantemente para nós. No versículo 27 ali, ele diz assim, sim, a terra é boa. Só que então eles falam, mas... E o problema da nossa vida é o mas, irmão. Puxa vida, o tal do mas. E não é do mais, tá? É importante, eu sei que é um momento assim, técnico, né? Mas apenas uma informação de língua portuguesa. Existe uma diferença, não sei se você sabia, entre o mas e o mais. É muito importante você saber disso. Não à toa o mas é M-A-S e o mais é M-A-I-S. Qual a diferença? E é importante escrever, e vocês não apenas saber escrever, mas entender. O mas é o contraditório, obrigado. O mas, para você não ficar pensando, tem que lembrar do contraditório. Então você pode tirar o mas e pensar assim, se eu colocar assim, ó, porém, contudo, entretanto, todavia, tudo isso dá igual. Você não consegue fazer isso no lugar do mais. Porque o mais é uma adição. Você pergunta assim para a esposa, amorzinho, o que precisa comprar? Ela fala, compra cenoura, alface, rúcula, beterraba. Aí está saindo, aí você pergunta, mas tem mais algum, mas tem mais, entendeu? Olha a diferença. Mas tem mais alguma coisa para comprar? Não tem como falar isso, certo? Não tem, né? Mas tem mais alguma coisa? Tem como falar isso? Mas tem gente que fala e canta assim. De vez em quando até você ouve umas músicas evangélicas de gente boa, tá? Gente de fé, gente abençoadíssima. Só que você tem que retraduzir a letra, porque o cantor se empolgou e mandou um mais no lugar do mas, ou um mas no lugar de um mais. Então você já entendeu isso, é importante, porque se você não entender esse mas aqui, talvez você não vai compreender. O mas é contraditório, o mas é a oposição daquilo que foi declarado, falado, mencionado, dito antes. É o mas, M-A-S. E aqui tem um mas nessa história. Não tem um mais, tem um mas. E o que é o mas aqui? Eles estão dizendo, olha, a terra ela é boa, a terra mana leite e mel, a terra é maravilhosa, a terra tem frutos poderosos, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, as cidades são fortificadas. O número de habitantes é enorme. E tem homens enormes lá. Lá é terra de gigantes. Amaleque, os amalequitas estão lá. Eles estão dizendo isso. Eles estão dizendo, olha, aqueles que estão lá são gigantes, poderosos, enormes. Olha que coisa interessante, irmãos. Eles estão declarando o que viram, certo? Só que agora, eles estão colocando toda a atenção, foco, naquilo que eles estão identificando depois desse mas. E depois do mas, normalmente vem os obstáculos. Depois do mas, normalmente vem a oposição. Vem o tamanho do BO, o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade. E quando a gente passa a contemplar isso, olhar para isso, a gente começa a valorizar, a gente começa a, de algum modo, descrever com um detalhamento máximo. Aquilo vai ficando ainda maior, até o ponto que a gente chega ao nível do exagero. E a gente fala, nós somos como gafanhotos diante deles. Ninguém falou isso, mas eles dizem no final, nós nos vemos como gafanhotos diante deles. E eles concluem isso, isso é uma mentira, é um engano. E eles dizem, e eles nos veem assim. Quem disse isso? O medo, a insegurança, a comparação. Sabe, na nossa vida é igual, irmão, igual. Você recebe promessas de Deus, independente da área, no seu casamento, na sua família, junto aos seus filhos, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua vocação, na sua profissão, no seu ministério, no seu chamado, na sua vida, na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua saúde mental. Eu não sei qual promessas Deus já falou para você, mas você certamente recebe promessas.
E aí o que acontece? Depois da promessa, não vem imediatamente concretização. Depois da promessa vem o quê? A aprovação. E o nome dessa prova e provação é o quê? Teste da visão. A pergunta de 40 dias é: o que você vê? O que você vê? O que você vê? E aí qual que é a tentação? A tentação é nós cairmos no conto dos 10 espias. Porque, pasmem, milhões caíram. Não sei se você entendeu. Naquela altura do campeonato, a nação de Israel já estava em milhões. Milhões, não milhares, milhões. Segundo registros históricos, já tinha milhões ali. E a Bíblia fala que eles infamaram a terra de tal modo que milhões desacreditaram de que pudessem entrar. Porque supervalorizaram as suas incapacidades diante do tamanho dos gigantes. E eles disseram em alto e bom som: por que nós chegamos aqui? Por que nós saímos de lá? Por que Deus permite isso? E por quê? E por quê? Está entendendo a crise de fé aqui? Pastor, quando é que chega a crise de fé? Quando a gente passa a ver mais a realidade do que aquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus falou. Quando a gente começa a entrar em níveis exagerados de detalhamento do tamanho do obstáculo, e a gente se torna perito, PhD, mestre, no tamanho do buraco, no tamanho do problema, que a gente se esquece de se tornar perito, PhD, mestre, pleno, total, com cátedra plena, de conhecer o que Deus falou, de conhecer o que Deus disse. Ah, pastor, mas isso é difícil. Sim, por que é difícil? Porque nós temos uma tentação enorme de supervalorizar aquilo que o nosso olho vê. E o nosso conceito é: se eu vi, é real. Se eu vi, é verdadeiro. Se eu vi, pronto. Essa é a mais completa e total verdade. E o que Deus está nos ensinando? Que antes de qualquer realidade, o que importa para a gente é a verdade primeira. É a verdade que dá origem a tudo. E a verdade mais verdadeira dentre todas as verdades, perdão pela redundância, mas é importante isso, se chama aquele que é a própria verdade, o Senhor. Ele não tem a verdade, Ele é a verdade. De modo que Ele fala, e aquilo que Ele fala vale. Eu sei que a gente fica pensando, mas por que a gente tem que ficar vendo isso tudo? É um risco muito grande de Deus nos perder. Eu repito para você entender, isso é importante para que a gente possa revelar o nosso próprio coração. E revelar, na verdade, como que a gente está olhando aquela realidade. 10 olharam com os olhos da carne. Só 2 olharam com os olhos da fé. É impressionante isso. O que você vê? Puxa vida. Como que 2 pessoas podem olhar um fato e interpretar completamente diferente? Quinta-feira o Eliel teve um jogo. Nesse jogo de basquete, no campeonato aqui, Liga Metropolitana de Basquete, Sub-14, ele tem 12, não parece, mas tem 12. Ele está disputando. Era o 4º jogo dele. Nos últimos 13, ele foi o cestinha do time, uma grande contribuição. Estava com a média de 17 pontos. Nos últimos jogos, fazendo 20 pontos, primeiro 13 e assim vai. Muita expectativa do time, do pai e dele mesmo. Começa o jogo, faz algumas tentativas, não deu. Até que então entra a primeira bola, ele consegue um arremesso de média distância, 2 pontos. Quando ele vai fazer uma tentativa de 3, ele lança o seu corpo para cima para poder fazer esse arremesso. E quando ele aterriza, o adversário invadiu a sua área. Isso seria uma falta, mas o juiz não viu, seguiu. E então ele caiu com o seu pé justamente em cima, um pezinho tranquilo, um pequenininho, um pezinho 43, em crescimento. Então ele acabou pisando no pé do adversário, obviamente com o impacto, com a força do corpo. O corpo dele foi projetado totalmente sobre o pé torto. Então ele teve uma torção. Ele teve um entorse nesse tornozelo. Ok? Na hora já ficou bem inchado. Aquela preocupação, saiu do jogo, o time perdeu, não foi legal. O time, na verdade, poderia ter conquistado aquela partida, sair vitorioso, não foi. E depois, inevitavelmente, então, chegando, a gente estava lá em... Onde é que era o jogo mesmo, filho? Em Jundiaí. Então, a gente veio para cá, levei no hospital, Santa Inês, fui lá. A hora que a gente chegou, depois a gente passou em casa, e aí fomos para lá. A hora que a gente chegou depois do jogo, já era um pouquinho tarde, não muito tarde, no meio da noite, assim. Foi atendido por uma clínica geral, e foi feita uma radiografia,
tirou o raio-x, a gente ficou naquela expectativa do que aconteceu, para saber se houve uma fratura ou não. Ela nos chamou, falou, eu não vi nada, né, da radiografia, fica pro lado dela, aquele atendimento rápido, porque já tem mais pessoas na fila. Ela disse, olha, Eliel, não teve nenhuma fratura. Ele falou, glória a Deus, que bom, ufa. Então é um entorse, né, talvez grau 1, grau 2. Ela falou, não, grau 2, por causa do tamanho do impacto, né, por isso que está tão inchado o pé. Eu vou dar esse remédio, esse é o medicamento que você precisa tomar. Aí uma terapia de gelo, né, e tal, beleza, ok. Mas eu falei para ela assim, será que não seria bom fazer um outro exame? Não, faz o seguinte, eu não sou especialista disso, vai num especialista, vai num ortopedista mesmo e faça os demais exames que você precisa. Então no próximo dia, o pé continua uma bola e a gente foi lá no CTO. Aí a gente foi atendido, um senhorzinho assim, de uns 189 anos mais ou menos. Seu José Inácio. É um senhorzinho muito gente boa. Ele olha para você, É uma benção. Aí você olha aquela cena e você fala, lá vem. Aí ele botou, ele nem falou, ele falou, Eliel. Aí no corredor, o Eliel veio, né, desse jeito. Ele disse, vamos fazer uma radiografia. Eu falei, não, já foi feito, doutor. Onde foi feito? Ele falou, foi no Santo Inês. Vamos fazer uma radiografia. Então eu falei, eita, tá bom, já conhecia ele, né? Aí eu falei, beleza. Eu falei, a gente fez ontem uma radiografia, mas o senhor está falando, pode fazer, não tem nenhum problema. Não, vamos fazer. Ele disse, só um pouquinho, antes de fazer, deixa eu ver, bota o pé aqui. Aí botou, fomos lá, botou a maca, aí tocou. Tá doendo aqui? Não. Tá doendo aqui? Não. Tá doendo aqui? Tá doendo aqui. Aí ele falou assim, fratura. Eu falei, eita, nem viu nada ainda. A fratura. Eu falei, fratura? Vamos fazer radiografia. Aí foi lá, fez a radiografia, voltou. Aí ele nem falou com o Eliel, deixou o Eliel lá e falou assim, pai do Eliel? Aí vou lá, né? Ele disse, senta aqui, deixa eu mostrar para você. Aí ele abriu a tela, aí ele abriu, e falou assim, ó, tá vendo aqui? Aqui tá a fratura. Eu fiquei olhando, mas essa imagem a mulher viu? Ele assim, no meu tempo, eu gosto dessa expressão, no meu tempo, eu amo essa expressão das pessoas mais maduras. Eles falam, no meu tempo, a gente aprendia a ver numa radiografia tudo. Não tinha ressonância magnética, não tinha nada. Com uma coisinha a gente via tudo. Aí começou a dar. Aqui, ó, tudo que calcifica no corpo mostra. Tá vendo aqui, ó, falta de cálcio aqui, tá vendo aqui, ó. Essa descalcificação foi... Aí deu uma aula rápida, básica, elementar ali. Falei, entendi. E agora? Falei, não, fica tranquilo. A gente vai só imobilizar por 3 semanas, aí daqui a pouco faz uma fisioterapia, vai voltar. E fiquei... Bem, o resultado está aqui, né? O Eliel está aqui na frente. Mas isso me fez pensar, e isso é importante, estou dando esse exemplo para poder a gente perceber que uma mesma realidade pode ser vista de modos diferentes. E tem gente que fala, não tem nada, e tem gente que fala, tem. Do mesmo modo, essa palavra nos mostra que tem 10 pessoas olhando uma realidade, e tem outras 2 que estão olhando a mesma realidade, mas existe algo que elas conseguem ver que os outros não veem. Deu para pegar essa ideia? 10 viram, e os 2 também viram. Se você perguntar para o Josué e Caleb, vocês viram o gigante? Se você perguntar assim, eles vão dizer, vimos. Se você perguntar para o Josué e Caleb, vocês viram que a cidade é fortificada? Se você perguntar para eles, eles vão dizer, vimos também. O Josué e Caleb não são lunáticos, esquizofrênicos, malucos, doentes mentais ou com doença de algum problema neurológico ou visual. Não! Eles não são gente tansa, não! É importante você entender isso. Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes parece que a gente tem que ver a realidade e supervalorizar a realidade mais daqueles que conseguem ver a realidade, mas que não aceitam se submeter à realidade. Porque eles se submetem somente ao quê? Ao que Deus falou. Essa é a chave da fé, querido. A fé não é não ver a realidade. A fé, ela é
escolher se submeter não à realidade, mas continuar se submetendo depois daquilo que você viu, você submeter àquilo que Deus primeiramente te mostrou. Você consegue entender isso? Então, não é que você vai para casa e começa a dizer, eu não tenho problema, eu não estou vendo nada, eu não consigo ver, não. Você não é louco para fazer isso. Não estou te ensinando mantra, pensar positivo, o poder da mente, mentaliza que vai, agora vai aonde? Não vai lugar nenhum. Não vai. Eu não estou dizendo para você que você apenas tem que fazer um exercício de mentalizar. Não, mas mentaliza, vamos mentalizar agora. Mentaliza coisa boa. Pensa num riacho. Sempre tem um riacho, uma cachoeira. Olha a cascata. Perceba, caindo atrás de você. Meu Deus, irmão, vou até chorar de emoção com isso. Mas quer saber? Eu vou ter que ver. Eu vou continuar vendo, vou ter que sair dessa cachoeira, dessa cascata, desse riacho. Eu vou ver o quê? Vou ver a enfermidade, o desemprego, a crise financeira, o problema, tudo, o BO, a briga na família. Isso é o quê? A realidade. Só que o que o crente vê? Enquanto o crente descrente, os 10 espias, eles olham e começam a dizer, é muito grande problema, não tem como entrar, não tem como possuir, já era, perdeu, não tem o que fazer. Tem 2 dizendo assim, eia! Essa é a hora que eu aproveito e acordo todo mundo. É muito bom esse momento. Eu vou intensificando a voz, mas tem gente que não percebe e continua dormindo. Então chega o momento da mensagem que eu espero o momento para poder dizer o quê? Eia! Bíblico, hein, irmão? Não foi um Yahoo! Não foi um Silver! Não, é o eia! Não é. Eu sei que você imaginou, mas não é. Essa é a minha mente, né? Meu Deus. Tem um livro da Joyce Meyer que é Eu e Minha Boca Grande. Eu acho que tem que fazer Eu e Minha Mente Grande, né? Meu Deus. Mas amém. Eia, subamos e possuamos a terra. Você consegue entender isso? Eles não estão dizendo assim, não tem gigante, não tem gigante. Não, eles não estão entrando no mérito de falar assim, o tamanho não. Vocês disseram que é quanto? 13, 20? Não, eu calculo no máximo 3. É um gigante, mas é gigantinho. Não. Eles não perdem tempo discutir isso. Eles estão manifestando por meio da fé, expressando por meio da boca, aquilo que eles estão vendo. O que eles estão vendo? Deus deu. Deus deu. Não importa o tamanho da batalha, o tamanho da dificuldade, o tamanho do BO, o tamanho do problema, o tamanho do obstáculo, o que importa é o tamanho da promessa. Deus deu, Deus deu, Deus deu. E se Deus deu, eu vou entrar. Porque tudo que Deus espera da minha vida é que eu possa me responsabilizar por aquilo que Ele me faz ver. O detalhe é o seguinte, quando 12, Deus fala assim, ó, e eles largam. 12, quando começa, todo mundo vendo. Tem 12 vendo, nossa, Deus falou, que coisa linda, que maravilha, Deus falou. 12, aí vem a realidade, sobra 2. 2 ficam pelo caminho, 10 ficam pelo caminho. Então a grande questão é que a gente se emociona e fica maravilhado com o pá da largada da promessa a fim de se concretizar. Mas é importante que alguém te diga que quando Deus promete algo para você, você vai passar pelo teste. E esse teste é muito forte, é muito importante. Porque você vai precisar ver o que você está vendo. E escolher submeter não àquela realidade, mas se submeter à promessa. Para se manter naquilo que Deus disse. Por que esse teste é importante, pastor? Para revelar não o tamanho da promessa só, mas para revelar o nosso coração. Como que o nosso coração está diante daquilo que Deus falou. Sabe, a boca fala o quê? A boca fala o que está cheio o coração. Aí você pensa, você é ministrado por algo durante 40 dias. Olha que loucura, irmão. 40 dias é muita coisa, não é? É muita coisa, eu acho. Os caras do comportamento falam que se você fizer 21 vezes alguma coisa repetitiva, aquilo vira um hábito. E assim vai. 40 então, deve virar um grande hábito. Um habitão. Né? Beleza? Tá comigo? 40 dias vendo. Aí depois disso, a pergunta é, o que você está vendo? A grande questão nem é tão estranho para nós, homens
seres humanos, entender que eles falam o tamanho do problema, o tamanho do BO. O estranho é que depois de 40 dias, tem 2 homens que conseguiram guardar a visão que Deus deu. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente vai precisar aprender a proteger a visão que Deus nos deu. Como é que a gente protege a visão que Deus nos deu? Irmão, eu preciso ser sincero com você. Você vai precisar identificar que desde da largada até a chegada, vai ter um punhado de gente à sua volta. E a grande questão importante você entender, que na maioria das vezes são pessoas importantes para você, e que te amam, gostam de você, estão junto com você, mas elas não conseguem ver o que você precisa continuar vendo. E por não conseguir ver, porque talvez não tenham recebido do modo como você recebeu, elas só vão conseguir falar para vocês do quê? Do tamanho do BO, do tamanho do obstáculo. Então você se aproxima e às vezes cheio de expectativa. Nossa, Deus prometeu. Aí a pessoa fala, é? Sério? Acho que não vai dar não. Lembra que você tem umas contas para pagar. Lembra o tamanho do boleto? Você já percebeu? A Receita já falou o tamanho da sua dívida. Você tem certeza? Deus vai prosperar. E aí, o que você faz? Tem gente que faz inimizade com a pessoa, né? Mas a grande questão nem é isso. A grande questão é você identificar que essa grande batalha não é nem ali com os seus e no seu entorno. É uma batalha dentro de você. Dentro de você. Porque está tentando, na verdade, te levar a um nível de incredulidade. Para você comparar e falar, meu Deus, meu bíceps é muito pequeno na comparação com o do meu inimigo. A minha altura é muito baixa na comparação com o tamanho do meu gigante. Só que essa referência não é a ideal. Quando isso acontecer, você vai precisar fazer uma escolha. Você compara o seu bíceps com o do gigante. Aí depois você compara tudo isso com a força do seu Senhor. E você vai descobrir quem é mais forte. Quando você olhar a sua altura e pensar, meu Deus, eu sou pequeno demais. E você olhar o gigante e falar, meu Deus, ele é grande demais. Sempre lembre-se de olhar para o Senhor. Para que você possa descobrir quem de fato é grande. Quem de fato é grande. Sabe aquela cena de escola, que o seu filho é pequenininho assim, aí vem um brutamonte, derruba ele, sei lá, cai, ele vai, vou dar um pau em você. Aí a criança fala assim, eu vou chamar o pai. O pai. É o pai. Por quê? Porque na cabeça da criança, o pai dá conta. O pai dá conta. Aleluia. Quando alguém te derrubar, irmão, chama o pai. O pai dá conta. Sério, pastor, meu pai já morreu. Não, irmão, estou falando daquele que não morre. Estou falando daquele que não morre. Estou falando daquele que é sempre presente, aquele que você pode clamar, aquele que você pode orar, pedir, e ele te ajuda. Ele chega na saída e ele se apresenta, não precisa nem bater no inimigo, ele só mostra o tamanho dele. Aí o cara, quê? Você está brincando? Eu não, hein? Estou fora. Cadê o inimigo? Vaza, já era. Por quê? Vai lutar contra Deus. Vai lutar contra esse que é grande, aquele que de fato prometeu. Qual o segredo da vida, pastor? O segredo da vida é esse. Você se manter conectado depois de 40 dias com aquele que prometeu. José e Caleb, eles se distanciaram geograficamente, mas eles não se distanciaram da promessa de Deus. Sabe algo importante para você entender? O domingo está acabando, daqui a pouco acaba o domingo. E o domingo é maravilhoso. Algumas pessoas gostariam de morar no domingo. Não só por causa do descanso, mas porque domingo é dia de culto. Domingo é dia de palavra de Deus. Domingo é dia de avivamento, é dia de glória, é dia de louvor, adoração, é dia de comunhão, é dia de Senhor reinar. E a gente sai desse culto assim, glória a Deus, aleluia. Aí vem a segunda-feira. Aí alguém avisa para nós, segundou. E quando segundou, irmão, parece que se levantam os gigantes. Todos eles, de tamanhos diferentes, medidas diferentes, armaduras diferentes. E a gente começa a ver e começa a reconsiderar. E alguns na quinta-feira já estão até pensando se de fato continuam crendo. É assim, pastor? É na vida de muitos. Precisa ser assim? Não mais. Deixa eu te ensinar esse segredo. Mantenha a sua visão. Talvez você vai ter que até se apartar de alguns comentários que tendem de algum modo a comprometer a sua fé, a sua fidelidade ao Senhor. Mas eu quero convidar você a você se lembrar de que aquele que prometeu, ele é de fato fiel. A terra não é conquistada pela força desse povo, ela é conquistada por causa da fidelidade desse Deus. E eles se mantêm fiéis, eles se mantêm crendo, e por isso eles falam, eia, subamos e possuamos
a terra. Vamos ficar de pé para poder terminar essa ministração, querido? Glória a Deus. Querido, você não vai entrar com seus pés antes de você entrar com seus olhos, com seu coração. Entenda isso. A fé, ela tem a capacidade de ver por antecipação, não com os olhos físicos. Porque a fé é a certeza do que você não vê com os olhos físicos. É a convicção de fatos que você não vê com os olhos físicos. Mas certamente, a fé, ela envolve uma convicção que você tem daquilo que você consegue ver com seus olhos espirituais. Meu convite para você é que você possa relembrar das promessas de Deus nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você saia desse lugar, desse ambiente, de maneira muito abençoada. Mas é importante que você nesse momento, de algum modo, comece a considerar o tamanho, o peso, a grandeza das promessas de Deus. E sabe, irmãos, talvez você chegou até agora aqui com seus olhos bem comprometidos com o tamanho do gigante. Eu acredito que o Senhor precisa purificar os seus olhos. Ele precisa de fato derramar um remedinho assim, como um colírio que abre a visão, sabe? Que permite que você possa ver. Deus tem esse colírio. O Senhor tem. Ele pode pingar no seu olho espiritual, de modo que você tenha a sua visão purificada. E que você deixe de se entregar a uma ansiedade, preocupação, desânimo, depressão, do modo como você tem se entregado, porque você só está conseguindo ver o tamanho dos seus problemas, o quão falho, o quão imperfeito, o quão ruim, o quão inapropriado, o quão incapaz, o quão azarado, o quão amaldiçoado, e assim vai. Larga a mão disso. Deixa eu relembrar para você. Não foi você que escolheu, foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te prometeu. Não foi você que inventou, foi Ele que falou. Não foi você que criou, pelo contrário, foi Ele que te criou. E Ele criou promessas específicas para manifestar na sua vida. Na sua vida. Entenda, não tem a ver com as suas capacidades, tem unicamente a ver com a sua fé, com a sua confiança. E uma fé que não é provada é uma fé que não presta. Uma fé sem obras é morta, é nula. Toda fé precisa da prova. E a prova da fé passa por aquilo que você está vendo. Se você consegue ver, quando todos só enxergam o gigante, se você consegue dizer com a sua boca aquilo que o seu interior está vendo e que está cheio no seu coração, a semelhança de Caleb, você vai elevar a sua voz e dizer: eia, subamos e possuamos a terra, porque o Senhor nos deu. O Senhor nos deu. Qual é a terra que Deus te deu? Qual é a terra que Deus te deu? Qual é a terra de conquista? Sua família? Seus negócios? Sua profissão? Qual é a área que Deus fala com você? Resgate isso. Talvez com seus olhos bonitos, físicos, me olhando, talvez você não vai relembrar. Eu convido você a não olhar com seus olhos físicos para nada. Talvez fechando seus olhos, você comece a olhar dentro de você e relembrar e resgatar as promessas de Deus, de um Pai que não falha, de um Pai que é bom e é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Ah, Jesus, nós sabemos que Tu estás aqui, Senhor. Nós sabemos que há um mover do Senhor aqui, e o que nós queremos é ver a Tua promessa, é ver com clareza aquilo que o Senhor disse. Me constranger com Teu amor.
sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Sei que estás aqui, diga mais uma vez, diga. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Posso sentir o teu calor. Jesus, me leve a ver, me leve a ver. Vem me envolver, Me constranger com teu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Sim, toca nos meus olhos. Pois quero te ver, Te ver, quero te ver. quero te ver. Eu quero te ver. Sim, toca nos meus olhos. Toca nos meus olhos, Oh, faz as escamas caírem. faz as escamas caírem. Oh, filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos. Declare, declare que você quer ver a promessa do Senhor, Quero te a glória do Senhor. ver, quero te ver. Sim, Quero te ver. eu quero te ver. Toca nos meus olhos. Sim, eu quero te ver, pois eu quero te ver, te ver. Quero te ver, te ver. Eu quero te ver. Chorei, mandaraba, seu corriendo, pandaracachei. Queremos te ver, Jesus, queremos te ver. Jesus, nosso desejo é ver as tuas promessas. Jesus amado, restaura a nossa visão. Restaura a nossa visão, Jesus. Um toque do Senhor nesse momento é capaz de restaurar a nossa visão, para que nós possamos ver e ver com intensidade o tamanho da tua promessa, a grandeza do Senhor, o quão forte, alto, grande, poderoso o Senhor é. Que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, Pai, poderosamente, e que os nossos olhos continuem fixos em Ti, nas Tuas promessas, independente do tempo, independente das circunstâncias. Que nós continuemos a Te ver e ver que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que Deus te abençoe, que Deus resplandeça com o seu rosto sobre a sua vida e te dê paz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tchau, tchau.